O vídeo de hoje tá especial. Depois de muito falar por aqui, muitas horas gravadas e editadas, nós chegamos ao último vídeo do ano. E hoje a gente vai ter um vídeo de perguntas e respostas. Vamos ver o que vocês querem saber? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Antes da gente começar, por que você não se inscreve nesse canal? Já começa 2022 lendo mais, conhecendo mais livros, se divertindo. Ativa o sininho também pra você não perder nenhum conteúdo que eu trouxer por aqui. Então bora pro assunto do vídeo de hoje. Essas perguntas que eu vou responder pra vocês aqui foram feitas por vocês lá no Instagram, numa caixinha de pergunta que eu abri lá nos stories. Se você não me segue no Instagram, segue lá, é @tantolivropraler. E eu selecionei algumas, não vou conseguir responder todas, então aproveito pra deixar aqui o meu agradecimento por todo mundo que participou, deixou sua pergunta lá. Foram perguntas muito legais. Confesso que foi bem difícil de escolher as que eu vou responder. Eu deixei bem claro lá no Instagram que o tema das perguntas era livre, vocês podiam perguntar sobre qualquer coisa. Então apareceu de tudo aqui e eu tentei selecionar de uma forma variada. E tá tudo misturado aqui no vídeo, eu não selecionei por tema não. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual o primeiro livro que você lembra de ter lido? Pergunta difícil essa, porque eu não lembro exatamente o primeiro. Eu lembro de livros da minha infância, inclusive já falei sobre isso aqui, né, em outros vídeos. Mas um dos livros que me marcou muito cedo foi o livro dos Pingos, que é um livro nacional. E aí é uma coleção de livros bem fininhos, com ilustrações bem lindas. E eu lembro bem, eu era bem novinha, eu tava aprendendo a ler ainda, então marcou bastante. Eu vou ficar com a coleção dos Pingos, mas não lembro. Quando criança, quando eu tava aprendendo a ler, eu também li muito gibi. Mas como tá perguntando de livro... Segunda pergunta. Qual o personagem mais adorado? Um feminino e um masculino. Personagem feminino, acho que eu vou ficar com a Hermione de Harry Potter, porque foi uma personagem que me marcou desde bem cedo. Eu gosto de Harry Potter desde a infância, né? Então ela foi uma personagem que me acompanhou por muitos anos e ela me inspirava. Ela era uma menina muito disciplinada, então acho que ela inspirou uma geração inteira. Eu vou ficar com ela. Personagem masculino eu achei bem difícil de escolher. Tem muitos, né, gente? Tanto feminino quanto masculino. Mas eu escolhi o Firmin de A Sombra do Vento, que é um personagem muito divertido e ao mesmo tempo me fez chorar várias vezes. Ele é um cara muito legal, as falas dele são muito legais, então eu vou ficar com ele. Terceira pergunta. Qual o seu livro preferido de todos os tempos? Essa pergunta é muito cruel, muito cruel. Eu devia ter deixado claro que era tema livre, exceto essa pergunta. Porque ela é muito difícil de responder. Eu não sei de todos os tempos, não tem como escolher, porque em cada fase eu tenho os meus livros preferidos, né? A gente vai mudando de gosto. O que era meu preferido há 10 anos não é hoje mais o mesmo. É muito difícil, tem séries inteiras que me marcaram muito. Então eu vou pegar um favorito dos últimos tempos e vou escolher A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que é um escritor que eu amo, que eu falei muito sobre ele aqui, e de onde eu tirei meu personagem masculino favorito. A construção de personagem do Zafón é muito boa e a escrita dele é muito maravilhosa. Foi um livro que eu gostei muito, que me emocionou. Um livro um pouco diferente do que eu tava acostumada. Ele se passa na Espanha e descreve um pouco da Espanha que eu não conheço. Então foi uma experiência de leitura muito especial pra mim e eu vou ficar com ele, A Sombra do Vento. Mas não é o favorito de todos os tempos, não. É porque eu realmente não consigo escolher. Quarta pergunta. Qual foi o livro que você mais gostou de ler em 2021? Essa pergunta é fácil porque eu já gravei o vídeo de especial de Natal e escolhi o melhor livro do ano lá, que ficou com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu gostei muito dessa leitura. Foi um livro muito especial que eu recomendo pra todo mundo. Um livro lindo, importante, com personagens cativantes. Inclusive abriu as portas pra eu conhecer outros títulos da mesma autora. Tô muito curiosa pra conhecer outros livros dela. Tem vídeo sobre ele aqui no canal também. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre ele, passa lá, vou deixar no card aqui pra vocês. Mas importante ressaltar que em 2021 eu conheci muitos livros ótimos. Qual foi o livro mais sofrido de ler? Eu vou pegar um livro sofrido no sentido de que foi demorado, que foi a biografia do Churchill. A biografia que eu tenho é dividida em 2 volumes, eu só li o primeiro, e é um livro muito longo. A letra dele é muito pequenininha. E ele tem muita passagem histórica, com data, com muito detalhe, vários nomes, sabe? Foi escrito pelo próprio Churchill. E ele conta muito detalhe das operações de guerra, das reuniões antes e durante a guerra, tudo que acontecia na época. Então foi um livro sofrido no sentido de que foi um livro muito demorado. Eu inclusive fiz pausas na leitura dele para colocar outros livros para não ficar muito cansativo. Eu ainda não li o 2º volume dessa biografia, mas é um livro muito bom. É um livro muito rico em história, muito bem escrito, mas é um livro muito demorado e muito denso. Por isso eu escolhi ele. Mas sofrido de ruim, assim, um livro difícil de continuar porque eu não estava gostando, provavelmente eu abandonei. Qual a leitura que mais te decepcionou? Da vida eu também não vou conseguir lembrar, então eu vou ficar com o livro que mais me decepcionou
em 2021, que eu acho que foi Belgravia, porque eu tava com muita expectativa pra ler. Eu amo o Downton Abbey, que é uma série escrita pelo mesmo autor de Belgravia. Então eu tava esperando uma coisa meio Downton Abbey mesmo, assim, muita trama, muito romance. E foi um livro que me decepcionou um pouco. A gente até leu ele no clube de leitura, tanto livro pra ler, a gente discutiu ele na reunião. E eu acho que foi unânime na reunião que ele não chega aos pés de Downton Abbey. A trama dele é muito mais simples e tem alguns problemas, assim, no decorrer dele. Tem umas partes que são meio corridas, tem umas partes que eu achei um pouco forçadas. Apesar de eu ter gostado da leitura, como a minha expectativa estava muito alta, foi um livro que me decepcionou um pouco. Qual o seu pensamento sobre spoiler? Abomina ou acha que dá curiosidade? Eu abomino spoiler, gente. Detesto receber spoiler. Inclusive, eu deixo de ler livro quando eu recebo um spoiler muito importante. Mas ver um pouquinho sobre o início da história, eu não considero spoiler e eu gosto muito. Inclusive, é uma das coisas que eu mais faço quando eu vou escolher uma leitura nova. É assistir exatamente isso que eu faço aqui pra vocês. Alguém falando um pouquinho sobre a história, como é que é, se faz chorar, se não faz chorar, se é muito emocionante, se não é, se surpreende. Eu gosto de saber um pouco da pegada do livro. Agora, spoiler de acontecimentos importantes, spoiler do final, eu abomino, eu realmente deixo de conhecer o livro por causa disso. Tem um livro do Nelson Motta que eu quero muito conhecer, tá na minha lista há muito tempo, que é O Canto da Sereia. Só que teve um seriado na Globo baseado nele, e eu não assisti o seriado, mas eu sei o final. Então eu tô com preguiça de ler esse livro só porque eu sei o plot do final, tô na esperança de esquecer o que aconteceu, pra ver se eu animo de ler o livro, porque eu quero muito conhecer, mas por motivos de spoiler eu ainda tô com um pouco de preguiça. Em tempos sombrios, qual foram suas maiores conquistas em 2021? O canal, sem dúvida, foi a minha maior conquista. Eu tinha planos de fazer um canal no YouTube há muito tempo, mas eu sempre enrolava, porque é uma coisa que demanda muito tempo, é uma coisa que demanda muito aprendizado. E em 2021 eu resolvi dar o pontapé inicial, conseguir dar continuidade. Isso foi uma conquista muito, muito grande pra mim, muito importante. Eu acho que manter o Alto Astral em 2021 foi uma conquista também, porque foi um ano bastante difícil. Não só pra mim, acho que pra muita gente. Então, conseguir cuidar de mim e cuidar da minha saúde mental foi uma conquista importante, uma conquista pessoal importante. Qual a importância da sua família em suas decisões e vida? Acho que é 100%, assim. Tudo que eu vou decidir, tanto na minha vida profissional quanto pessoal, eu sempre converso com eles. Eu escuto muito a minha família, meu marido, meus pais, meus irmãos. São pessoas muito presentes nas minhas decisões, na minha vida de forma geral. Eu sou uma pessoa muito ligada à minha família. Não vou falar 100%, mas um percentual muito alto das minhas decisões é tomada depois de conversar com a minha família, e da minha vida em geral, eles estão sempre muito presentes. Quando virou a chave e você percebeu que a sua paixão pela leitura poderia virar um trabalho? Eu não sei ao certo o momento, foi uma coisa meio natural pra mim, porque eu comecei o Tanto Livro Pra Ler como um hobby, eu comecei anônima, e fui dividindo as minhas leituras, conhecendo as pessoas. Quando eu coloquei o meu rosto, quando eu comecei a aparecer, as pessoas se aproximaram mais de mim, mas ainda era um hobby. Eu acho que trabalho mesmo foi a partir do YouTube, porque o YouTube não é um hobby, o YouTube é um trabalho. Porque eu tenho que tirar parte do meu dia de trabalho mesmo, parte da minha rotina pra gravar, pra editar. É uma coisa que demora muito mais horas do meu dia pra fazer do que demorava o Instagram, porque o Instagram é toda hora, né? Toda hora um pouquinho. Mas no YouTube são horas seguidas fazendo, então eu acho que eu profissionalizei mais depois do YouTube. Apesar de que eu já levava o Instagram com muita seriedade antes de começar o YouTube, eu já tinha o meu compromisso com os posts e tudo mais. Mas eu acho que assim, trabalho mesmo, eu considerar como meu trabalho, acho que foi depois do YouTube. Quais são os passos para se tornar escritora? Eu acho que não tem um passo a passo exato, mas você precisa ler muito, você precisa escrever muito, e você precisa escrever quando você não tá com vontade também. Acho que isso é um passo importante. Se você escreve só quando você tá inspirado, só numa noite de inspiração, só num momento que você tem uma ideia, dificilmente você vai ser uma escritora profissional. Acho que disciplina faz muito parte da construção de uma carreira de escritora, e o esforço diário mesmo, como para qualquer outro trabalho. Eu acho que as pessoas têm uma ideia meio idealizada, meio romantizada do que é ser escritor, do que é escrever. Parece que é só quando você tem uma ótima ideia, você assenta lá, escreve, flui, lindo, e aí você passa tempo sem escrever, depois volta. Quando você faz por hobby, assim funciona. É um trabalho que demanda dedicação e horas, esforço e erros e acertos como qualquer outro. Então acho que os principais passos são ler, escrever bastante e escrever quando você não tá com vontade de escrever quando você não tá inspirado. Ter uma rotina mesmo de escrita, assim como você tem rotina pra todas as outras coisas de trabalho da sua vida. Como foi o processo de escrita do seu livro? Quais os passos? Como começou? Eu sempre quis escrever um livro, eu já tinha começado vários outros antes de Flor de Lis, só que eu não terminava, porque eu não tinha essa ideia de que era um trabalho que eu precisava me dedicar e que eu precisava
manter um contato próximo com o livro sem distanciar muito, sem distanciar por muito tempo. Eu não tinha muito essa noção, então eu nunca tinha conseguido terminar um livro antes. A ideia específica de Flor de Lis veio no momento que eu precisei ficar de repouso. Eu já contei em alguns lugares que uma aranha picou meu pé uma vez numa viagem e eu precisei ficar uns 4 dias de repouso absoluto, eu não punha o pé no chão. E eu tava fora da minha casa, tava com meu marido e pra não ficar muito ansiosa, eu assisti muita série, li e fiquei pensando no enredo de um livro e foi aí que nasceu o enredo de Flor de Lis. Ele veio inteiro pra mim na viagem de volta, depois que meu pé já tava recuperado, que eu já tinha seguido a viagem. Mas a ideia inicial foi lá, e na viagem de volta eu já fiz as anotações de como seria a história, mas isso já era uma coisa que eu queria pra mim, sabe? Eu já tinha ideia na cabeça de que eu queria escrever um livro. E aí na volta eu comecei a executar aquela ideia inicial que eu tive, e daí foram uns 3 anos mais ou menos de construção da história, de escrita. E aí no final de muito esforço, de anos de trabalho, o livro saiu. Não foi uma coisa que eu fiz rápido, não foi uma coisa que foi fácil. Mas a ideia começou assim. Foi uma coisa ruim que me aconteceu, mas foi um ócio criativo muito grande que mudou minha vida. Quando vem livro novo? Gente, esse livro novo tá sendo escrito há muito tempo. Nem sei quando eu comecei. Eu não sei se todo escritor é assim, mas quando eu tô vivendo alguma coisa muito pesada, eu acabo escrevendo coisas pesadas, sabe? É difícil pra mim criar coisas leves quando eu tô num momento mais pesado, mais difícil. E eu achei a pandemia toda muito pesada. Eu vivi muitos altos e baixos emocionais, então eu tava com dificuldade de criar uma história fora dessa situação. Então, mesmo já tendo um livro começado, eu tô parada há bastante tempo. Eu vivi muitas mudanças profissionais nesse período também que me fizeram ficar um pouco mais afastada da escrita. Mas vem livro novo, com certeza. Espero que em 2022 eu retome a escrita. E aí, quem sabe no final de 2022 já temos um livro novo. Vamos ver. Tomara. Por que você decidiu começar esse Instagram, o canal? Como foi? Ainda advoga? Te admiro demais. Primeiro, muito obrigada. Receber esse carinho por aqui é muito especial pra mim. Obrigada mesmo. E por que eu decidi começar um Instagram? Foi num período que eu tava muito estressada. Eu tava muito estressada no trabalho, no escritório, né? Pra quem não sabe muito, eu sou advogada. E nessa época eu trabalhava diretamente no escritório do meu pai. Hoje algumas coisas mudaram, mas eu viajava toda semana, ia lá trabalhar com ele, voltava. E eu tava num momento de muito estresse, de adaptação no escritório mesmo. E quem advoga sabe que é um trabalho que demanda muito do nosso emocional, é muito estressante. E eu tava nessa fase quando eu descobri um perfil, era até um perfil gringo, não era um perfil nacional. Eu nem conhecia os book Instagrams que hoje eu sigo, que eu adoro. Não era um conteúdo que eu consumia, por incrível que pareça. E eu achei no Instagram que era só de fotos de livros com cama, com lençol, com café. Eram fotos inspiradoras, mas nem era um conteúdo de leitura mesmo. Era mais de fotos inspiradoras. E aí eu me apaixonei por aquilo, ficava vendo pra me desestressar, sabe? Eu pegava aquelas fotos e elas me relaxavam. E aí eu chamei uma prima minha, muito minha amiga, pra fazer um Instagram de fotos inspiradoras como aquelas, porque eu imaginei que além de gostar de ver, eu iria gostar de fazer fotos como aquelas. Eu não tenho nenhuma experiência de foto, nunca fiz nenhum curso nem nada, mas eu quis começar e eu realmente me senti muito bem fazendo, tirando aquelas fotos, produzindo aquele conteúdo. Eu achava uma delícia e foi aí que eu comecei a conhecer outros Instagrams brasileiros. Aí eu comecei a consumir o conteúdo do Book Instagram e comecei a dividir também um pouco das minhas leituras e comecei a criar um conteúdo diferente do que eu imaginava que seria no início. Comecei a falar mesmo sobre as minhas leituras, dividir as minhas experiências, mas era um Instagram anônimo, por muito tempo ficou assim. A gente só postava as fotos mesmo que a gente conseguia produzir. Claro que não eram fotos profissionais, porque, né, eu não trabalhava com isso, e sempre foram fotos só de celular, até hoje são. E a ideia veio daí, pra desestressar. O canal já veio numa outra fase da minha vida, que eu já tava trabalhando com o Instagram, que já tinha muito tempo que eu tinha a conta do Instagram, já não era anônimo mais. Eu já tinha me desenvolvido muito pra falar em vídeo e tudo mais pelo Instagram. E a ideia veio de consumir mesmo conteúdo de booktuber, de adorar esse conteúdo, de achar que eu gostaria de falar um pouco mais do que dá pra falar no Instagram. Eu gravei um vídeo, um IGTV, sobre uma leitura minha e eu gostei de gravar, sabe? Eu gostei do resultado. Eu falei, gente, eu vou fazer mais vídeos desse tipo. Só que eu acho que IGTV é um conteúdo pra vídeos um pouco mais curtos. Eu queria falar um pouco mais. Eu já tinha vontade de fazer o canal, aí eu juntei tudo no momento que eu achei que era a hora, que foi junho desse ano. Eu comecei o canal. Eu ainda advogo, mas bem pouco. Minha vida mudou bastante durante esses 2 últimos anos, mas eu ainda advogo um pouquinho sim. O que mais faz você se sentir realizada em relação à página e ao canal? Eu acho que a realização vem da troca. Quanto mais eu sinto que não são números, que são pessoas que estão do outro lado, mais realizada eu me sinto. Quanto mais eu recebo feedback de vocês, quanto mais vocês vêm me dizer que gostam do conteúdo, que leem o livro que eu indico, mais realizada eu me sinto. Às vezes a gente fica se sentindo falando um pouco sozinha, sabe? As pessoas
só assistem e não falam nada, eu não sei se elas estão realmente assistindo e absorvendo aquele conteúdo, ou se estão só passando um feed, passando os stories, ou deixando o vídeo aqui rolar sem prestar muita atenção. Eu acho que o feedback é o que traz a realização de verdade. Parece mentira, mas não é. Quando a gente recebe carinho, quando a gente recebe mensagem, quando a gente conversa sobre os livros, sobre os vídeos, quando alguém me encontra e fala que gosta do meu trabalho, isso me faz me sentir realizada por aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Alcançar o objetivo de chegar até vocês é o que realmente me realiza. Como administrar o canal com a sua profissão de advogada? Você enfrenta preconceito dos colegas? Administrar é um pouco difícil, como administrar qualquer outra coisa da vida junto com profissão de advogada, que é uma coisa que suga demais. A advocacia suga muito o nosso tempo, a nossa energia. É uma profissão que eu acho que as pessoas não têm noção do quão estressante pode ser. Então, administrar é difícil. Eu ainda tô tentando encontrar um ponto de equilíbrio. Sobre preconceito dos colegas, eu acredito que não. Eu tinha medo disso, eu tinha medo dessa exposição. Por isso que minha página era anônima no início. Não dos colegas, mas assim, de todo mundo mesmo. De, ela é uma advogada, mas ela fala na internet. Eu tinha um pouco desse problema no início, mas não, com as pessoas que trabalham comigo eu sempre recebi muito carinho nesse sentido. Se tem algum preconceito, eu nunca fiquei sabendo. Tem dias que você não lê, sente culpa por isso? Com certeza. Tem dias que eu não leio, vários dias, e desde que o Instagram se tornou trabalho, desde que o canal começou, eu sinto culpa assim, dependendo da situação. Eu não sou uma pessoa que me cobra ler muito rápido, nem ler muitos livros. Pra quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa que lê bem devagar, mas quando eu tô muito atrasada numa leitura, na leitura do nosso clube de leitura, alguma coisa assim, quando eu fico mais de um dia ou dois sem ler, eu sinto uma culpa porque é parte do meu trabalho, sabe? Antes eu jamais sentia culpa, eu já demorei muito tempo pra ler um livro, mas em função da necessidade de produzir conteúdo, às vezes quando eu fico muito afastada do livro eu sinto certa culpa sim. Tento equilibrar isso pra não fazer isso aqui ser um peso além do que deve ser na minha vida, na minha consciência, mas eu não vou negar não, de vez em quando eu sinto culpa sim. E mesmo lendo muito pouquinho por dia, tem dia que dá só 10 minutos, eu já me sinto mais tranquila. A maior dificuldade no processo de escrita, sem dúvida, é ter a disciplina necessária. Tem dia que você assenta e você não consegue escrever nada. Tudo que você escreve você apaga. Mas é importante, pelo menos pra mim, estar sentada ali tentando. Tem uma frase do Zuenir Ventura que eu acho muito boa, que é: o prazer não é escrever, o prazer é ter escrito. Eu amo escrever, é uma forma de me expressar, é uma forma de tirar de mim sentimentos, de me distrair. Eu amo construir uma realidade paralela, eu acho isso muito prazeroso. Mas às vezes no momento da construção é dolorido, é difícil. Eu já chorei escrevendo cenas do meu livro mesmo, não é escrevendo memórias nem nada não. Cenas do meu livro, eu já senti medo de cenas dos meus próprios livros. Especialmente nesse livro novo, que ele é bem mais pesado, ele tem bastante carga emocional, muito mais que Flor de Lis. Tem momento que eu não quero enfrentar aquela cena, tem momento que eu não quero enfrentar aquele diálogo, mas eu preciso enfrentar. Então tem hora que a escrita é difícil. Tem hora que você não tem criatividade, tem hora que você detesta tudo que você escreve. Então tem muitos altos e baixos de satisfação durante a escrita. Então muitas vezes o prazer é realmente você ler aquilo depois e gostar do que você fez e ter orgulho de ter escrito. Então a maior dificuldade pra mim é ter a disciplina de sentar e escrever. Pra mim, né? Qual sua maior aspiração com o CLTLPL? Pra quem não sabe, eu tenho um clube de leitura, que é o clube de leitura Tanto Livro Pra Ler. E por lá a gente escolhe um livro por mês e no final do mês a gente faz uma reunião sobre aquela história. A minha aspiração é atingir cada vez mais pessoas, é crescer, fazer um grupo grande, trazer livros legais pra um número cada vez maior de pessoas, incentivar essas pessoas. São as mesmas aspirações que eu tenho com o Instagram e com o canal. Atingir cada vez mais pessoas, não números. Cada vez mais pessoas envolvidas na leitura coletiva, discutindo comigo, gostando dos livros ou não gostando dos livros e trazendo as opiniões pra mim. As minhas aspirações são essas. Tem planos de ser mamãe? Com certeza. É um plano, um sonho, tenho muita vontade de ser mãe. O que você mais gosta de fazer além de ler? Eu gosto de fazer muita coisa. Adoro viajar, mesmo que seja pra cidades bem pertinho aqui. Eu adoro estar fora de casa, adoro ficar em hotel, gente. Amo. Acho uma delícia, mordomia, café da manhã de hotel, amo. Eu gosto muito de piscina, praia, sabe aquelas manhãs de verão, assim, com amigo, com família. Eu amo também, adoro comer doce, adoro sair pra comer um doce, comer uma sobremesa gostosa, acho uma delícia. Comer fora também, eu acho uma delícia. Encontrar com amigos, eu gosto de muita coisa. Eu gosto muito de assistir série também, gosto de dançar, adoro dançar em festa. Ler definitivamente não é o único prazer que eu tenho na vida. Você já fez algum procedimento estético? Eu clareei os dentes. Mas já faz tempo, já tem quase 10 anos. E faço tratamento de pele, assim, né? Limpeza de pele, essas coisas. Fora isso não, mas não tem nenhum problema. Se um dia eu quiser fazer um procedimento mais invasivo, eu vou fazer. Não tem nenhum preconceito, nem problema com isso. É só porque no momento eu não tô sentindo muita necessidade mesmo. Você escreveria sobre sua vida ou família? Essa pergunta eu achei sensacional, gente. Jamais.
Jamais. Isso era um bloqueio que eu tinha quando eu era mais nova, porque eu achava que eu tinha que colocar pessoas conhecidas ou situações que aconteceram comigo em livro. Aquela frase de que você escreve bem sobre o que você conhece bem era uma coisa que me perseguia. Eu achava que eu tinha que escrever sobre o que eu já vivi pra ser bem escrito. E por isso eu bloqueava, não conseguia continuar os livros, não conseguia escrever, porque eu jamais colocaria uma pessoa que eu conheço no livro ou uma situação que eu realmente vivi. Claro que a gente traz as nossas experiências, a gente traz as nossas formas de pensar, às vezes como crítica, às vezes como crença. Tem personagem que é exatamente o oposto do que eu acredito, do que eu gosto. Tem personagem que faz coisas que eu condeno, claro, isso tem. Mas assim, situações que eu vivi, jamais. E pessoas que eu conheço, jamais. Quando eu acho que um personagem tá se aproximando de uma pessoa que eu conheço, eu troco. Às vezes você vai ler Flor de Lis e vai achar que eu sou alguém ali, ou que tem... Não tem. Eu crio 100% das coisas que eu escrevo. A não ser que seja pra mim. Uma memória pessoal, um diário, aí tudo bem. Mas eu jamais exporia minha família ou pessoas queridas em livros pra vender pros outros, né? Para as pessoas lerem. Então, se você vê uma pessoa no meu livro, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu marido, não é ninguém que eu conheço. Dicas pra quem quer começar no YouTube, mas tem medo de flopar. Perde o medo de flopar. Essa é a única dica que eu tenho pra você, porque você vai flopar, todo mundo vai flopar quando estiver começando. Ninguém vai começar explodindo. A gente tem uma visão de que trabalhar na internet você vai chegar e vai viralizar e vai explodir. Isso até acontece com algumas pessoas, mas é muito difícil de acontecer. Você fazendo um conteúdo consistente, mantendo a constância, você vai começar a crescer. Eu, por exemplo, ainda sou super pequena aqui no YouTube. A gente começa pequeno mesmo. O Instagram também é assim, começar pequeno, começar com pouca gente. É até isso que eu tô fazendo aqui no YouTube nesse momento. Eu tô insistindo pra ir crescendo aos poucos. Você recomendaria direito pra alguém? Não. Tô brincando, gente. Recomendaria sim. O curso de Direito é muito lindo. Eu jamais vou me arrepender de fazer. Eu amei ter feito a faculdade de Direito. Eu me identifiquei muito com o curso, gostei muito de fazer. Mas eu tive um choque de realidade quando eu me formei. Na verdade, um pouco antes de me formar, eu já fazia estágio em escritório de advocacia, mas ainda não conhecia tanto da realidade. Eu ainda era estagiária. Porque na faculdade é tudo muito bonito, sabe? Na teoria, a lei é linda, as coisas são muito bonitas. Mas na realidade é bem diferente. As coisas não funcionam como a gente gostaria. Não tem muita burocracia, tem muita lentidão, tem muita injustiça. E às vezes nem depende muito das pessoas que estão lidando, nem depende só de quem tá julgando ou de quem é advogado e tudo mais. Depende de muita coisa. E aí eu me frustrei um pouco com a realidade, sabe? Mas também a realidade do direito são muitas, né? Você pode seguir em muitos caminhos. É um curso que dá um leque muito grande pra você trabalhar. Então, com certeza eu indico, é um curso lindo. Quando a leitura não está fluindo, você abandona ou insiste na leitura. Eu costumo insistir bastante porque eu espero o autor me surpreender. Se eu tô no meio do livro e ainda tá um pouco enrolado, arrastado, eu ainda espero um pouquinho. Agora, quando tá muito angustiante, quando eu tô chorando muito, quando tá me sufocando, eu acabo abandonando. E quando tá assim, muito ruim, quando a escrita é muito ruim, aí eu abandono. É difícil eu abandonar um livro. Esse ano, por exemplo, eu não abandonei nenhum. Se pudesse viver só do tanto livro pra ler, você iria querer? Ou gosta de compartilhar com o direito? Olha, é difícil responder isso. Eu gosto muito do direito na minha vida. Eu acho que excluir o direito 100% da minha vida eu não excluiria. Viver só do tanto livro pra ler, eu acredito que eu viveria. Porque é um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu tenho muito prazer em fazer. Mas eu acho que eu ainda ia ter alguma coisa do direito na minha vida. Esse período, por exemplo, que eu tô afastada do direito mais ou menos, né, tô advogando bem menos, eu fiz uma pós-graduação. Quando eu acho que o direito tá saindo muito da minha vida, eu dou um jeito de puxar de volta, porque eu realmente gosto. Eu gosto de estudar direito, eu gosto de ter contato com a faculdade. Então eu acho que eu viveria financeiramente do tanto livro pra ler, sim, mas eu acho que o direito 100% fora da minha vida eu não consigo, não. Conta mais sobre seu processo de escrita do livro. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu recebo muito esse tipo de demanda no Instagram, mas eu acho que não vai interessar muito, sabe? Tipo, o processo de escrita, como que funciona. Isso é uma coisa muito pessoal até. Mas eu acho que eu vou fazer um vídeo dedicado só a isso e aí eu respondo essa pergunta num próximo vídeo. Eu gostaria de agradecer, foram muitas perguntas. Eu queria responder todo mundo, mas ia ficar um vídeo muito longo. Mas mesmo se eu não respondi sua pergunta aqui, eu agradeço muito a sua participação. Vou fazer mais vídeos desse tipo se vocês gostarem, porque eu acho que é uma forma da gente conversar, de vocês me conhecerem um pouco mais. E é gostoso de gravar também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todo mundo que me acompanha aqui. 2021 foi um ano melhor porque vocês estiveram comigo. Vocês foram boa parte do prazer desse ano, boa parte do que eu vivi de bom em 2021 foi aqui na internet. Então eu agradeço muito pela presença de vocês. Esse canal é muito mais do que só tentar ganhar dinheiro, só tentar crescer. Ele é uma realização mesmo pra mim. Então muito obrigada por quem chegou aqui esse ano. Continuem chegando, compartilhando o canal com os amigos, trazendo mais pessoas pra perto de mim porque eu amo. Eu desejo um final de ano maravilhoso pra vocês. Eu desejo muita luz nessa passagem
passagem de ano, que seja um 2022 incrível, que vocês continuem realizando o sonho de vocês. Se você tem o sonho de vir pra internet, produzir conteúdo, vem, que foi um sonho que eu realizei esse ano, né, aqui no YouTube, que eu venho realizando nos últimos anos e que vale muito a pena. Então, feliz ano novo, uma excelente noite de Réveillon pra vocês, com seus amigos, com a sua família, sozinho, com quem você for passar, e que o início de 2022 seja maravilhoso, assim como o resto dele também, pra mim, pra vocês, pra todo mundo, que a gente cresça essa comunidade aqui no ano que vem, que a gente esteja ainda mais próximo, produzindo ainda mais conteúdo. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo de hoje, muito obrigada por ter ficado até o final desse ano aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo já em 2022. Um beijo e tchau!